O Jornal da Bandeirantes Gente recebe nessa manhã para uma entrevista o ministro decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que está em conexão em áudio e vídeo conosco, para conversar sobre questões relacionadas ao Brasil. Ministro Gilmar Mendes, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à nossa conexão para responder as nossas perguntas e tratarmos aí de assuntos importantes do noticiário. Começo a entrevista perguntando para o senhor a respeito do clima no Supremo Tribunal Federal. O senhor está há quase 22 anos na corte, já viu muita coisa. Queria saber como é que está o clima hoje entre os ministros, como é que o senhor pontua o atual momento vivido pelo Supremo Tribunal Federal. Bom dia. Bom dia. Do ponto de vista interno, posso dizer que nós vivemos um clima de bastante tranquilidade e paz agora sob a presidência do ministro Barroso. Acho que estamos bastante integrados. Por outro lado, temos sofrido, como todos vocês sabem, contestações, discussões sobre o papel da corte e também aquilo que eu tenho apontado como algumas incompreensões no momento político um tanto quanto conturbado. Ministro, muito bom dia. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua gentileza de nos conceder a entrevista aqui no programa. Ontem o senhor fez uma declaração importante, né, dizendo que era necessário tirar a polícia da política. Mas, assim, a política insiste muito, né, em manter a polícia por perto. Hoje a gente viu, assiste em São Paulo uma operação policial coordenada pelo Ministério Público contra políticos, inclusive, que se associaram ao PCC para roubar os cofres públicos. Quer dizer, essa ladroagem imparável que coloca a polícia na política, né? Mas, de outro lado, o senhor está se referindo aí às críticas e às incompreensões em torno do papel e das atividades do Supremo Tribunal Federal, e o que a gente percebe é que tem muito Supremo Tribunal Federal também na política. Não estava na hora de o Supremo começar a rever isso, meio que como é que eu diria, talvez num processo de autocontenção, tirar a política do Supremo Tribunal Federal? Bem, em relação ao primeiro aspecto, o que eu quis dizer foi que é preciso que policiais não se transformem em políticos, como também militares não devem tentar fazer política. E é preciso, eu acho, que o Congresso aprove, inclusive, limitações para essa participação. Se alguém é ultra vocacionado para a política, pode ser jogador de futebol, pode ser pastor, pode ser qualquer outra coisa, comerciante, vá para a política. Agora, não use o cargo como patamar, como lançamento para a acontecido. Nós estamos cheios de bancadas de cabo fulano de tal, sargento fulano de tal, coronel fulano de tal, general fulano de tal. E isso não me parece que seja bom. E eu analisava, Cláudio, que, a rigor, essa crise que se produziu, uma crise institucional militar, em certo sentido, tem a ver exatamente com esse protagonismo dos militares, em verdade, greves de polícia, que levou a usos e abusos da GLOs, que levou, então, a essa doutrina, que eu tenho chamado doutrina Vilas Boas e Visganda, de poder moderador, e que os militares poderiam, então, nos tutelar a sociedade civil. É preciso que a sociedade civil se autotutele. Nós não precisamos de tutela dos militares. Por outro lado, eu tenho a impressão, eu tenho falado muito isso, que vivemos um momento bastante singular, de muita provocação do Supremo Tribunal Federal, até mesmo, às vezes, por dificuldade de construção de consenso no Congresso Nacional. Vejam vocês, por exemplo, a questão das fake news, da regulação da mídia social. Nós estamos vendo, espero que isso se resolva, que o presidente Arthur consiga liderar essa matéria, mas nós estamos vendo uma paralisia
momentânea, pelo menos no Congresso Nacional, a propósito do tema. De um tema que é bastante urgente, como todos vocês sabem. E tem provocações do Supremo em relação à regulação, pelo menos parcial, dessa temática. Eu tenho assentado, o Supremo não faz campanha para receber demandas, mas a própria Constituição de 88 lhe deu essas competências. Então, é preciso que a gente entenda nesse contexto. Eu acho que as suas palavras quanto à intervenção do Supremo na política vão encontrar apoio em 11 dos 11 ministros. Mas, por outro lado, todos sabem que nós aplicamos um documento que não é político-partidário, mas é um documento político, que é o documento mais importante que regula a vida das nações. Nós fazemos essa interpretação. Nesse sentido, o afazer do tribunal é sempre um afazer político-institucional, porque, de alguma forma, ele afeta ou repercute sobre o desenho institucional. E nós estamos a toda hora sendo provocados. Provocados por quem? Ou pela sociedade, associações, confederações sindicais, entidades de classe, ou estamos sendo provocados pelos próprios parlamentares, que não logam consenso no Congresso e vão ao Supremo Tribunal Federal. É preciso, talvez, que haja um pouco de paz na política para que nós tenhamos o tribunal mais afastado desses ringues quase que diários. Ministro, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente. E já que o senhor tocou na regulamentação das fake news das redes sociais, eu queria falar que o senhor me ajudasse a fazer uma análise aqui da Europa também com os seus conhecimentos jurídicos. Aqui na França foi aprovada a lei de regulamentação das chamadas Big Techs e internet, que é um modelo que já está sendo seguido por outros países da Europa. Na verdade, a União Europeia quer unificar essa lei. E um dos pontos, da regra é a exigência para que essas empresas mostrem que têm o controle muito bem estabelecido sobre conteúdo impróprio, o chamado conteúdo impróprio. Porém, por aqui não se vê o que a gente tem visto aí no Brasil, o que muitos chamam de censura prévia. Na opinião do senhor, estão sendo cometidos no Brasil exageros? Como é que o senhor enxerga essa polêmica? Eu tenho a impressão de que tem um pouco de lenda urbana a propósito disso. A Alemanha, inicialmente, como você sabe, já estabeleceu regras sobre as empresas, as chamadas Big Techs, as empresas de mídias sociais e sua responsabilidade, o tal dever de cuidado, de que se fala tanto em 2017. Isso já se estendeu também para a União Europeia em 2022. A França está cuidando disso. O Reino Unido está cuidando disso. O que eu estou dizendo é que há modelos hoje que são suficientes para termos alguma paz nesse ambiente. Todos sabem que é muito difícil regular essas mídias, porque elas sequer estão centralizadas em um dado país. Vejam os embates que ocorrem, a possibilidade de recusa, a recente peleja encetada por Elon Musk. A Europa mostra muita preocupação com isso. E nós também temos mostrado, em relação às eleições, agora o TSE regulou isso no que diz respeito às próximas eleições de 2024. Então, nós temos tentado ter soluções para isso. E temos, inclusive, um debate aberto no Supremo Tribunal Federal, cuja relatoria está sob a supervisão do ministro Dias Toffoli, sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que, segundo um entendimento generalizado, ou bastante generalizado, esse artigo 19 exige a intervenção judicial para a retirada de conteúdos. Portanto, a intervenção judicial não é censura. E o que tem dito é que o TSE, ou até o Supremo Tribunal Federal, via ministro Alexandre, teria determinado a retirada de alguns conteúdos. Não me parece,
na análise que eu tenho condições de fazer, que esteja havendo aqui algum exagero. O que há, certamente, é uma trama bem urdida para colocar o tribunal, que até esses dias era apresentado como salvador da democracia, num papel meio esquizoide, meio estranho. Não, o tribunal está procedendo à censura. Todos que conhecem o Supremo Tribunal sabem que ele tem uma formação bastante liberal. A nós nos repugna a ideia de censura. O nosso compromisso com a liberdade de imprensa é imenso. Vocês sabem bem disso, vocês todos me conhecem e conhecem a composição do Supremo Tribunal Federal. Então, a mim me parece que há aí um pouco de um esforço para criar uma contranarrativa em relação aos episódios que vivemos, inclusive com esse marco do 8 de janeiro de 2023. Ministro Gilmar Mendes, falando ao vivo conosco aqui no Jornal Gente. Ministro, o senhor é um dos críticos mais conhecidos da forma de atuação da Operação Lava Jato, não é? E ontem, nesse contexto, nós tivemos uma decisão da Corregedoria da Justiça, do Corregedor-Geral Luiz Felipe Salomão, que afastou a juíza Gabriela Hart, que foi a sucessora de Sérgio Moro na Operação Lava Jato, por causa daquele episódio de 2019, quando se tentou criar uma fundação com verbas da Petrobras que seria gerida pela Lava Jato, e depois o Supremo acabou derrubando essa tentativa. Como é que o senhor lê esse afastamento e esse atual momento hoje pelo qual a gente passa pós-Lava Jato? Todos vocês sabem dessa história. Inicialmente parecia um conto de fadas, não é? Todos tinham aberto a Lava Jato, o Moro era o novo salvador, junto com Dallagnol, e eles passaram, de alguma forma, a deitar regras sobre a nossa vida institucional. As 10 medidas que foram proferidas pela Lava Jato tinham que ser aprovadas pelo Congresso. O Congresso já era dispensável, depois as coisas começam a ser reveladas. E tudo que se revela, tudo que é entranha da Lava Jato, me parece extremamente danoso para as instituições. Esse episódio a que você se refere é um dos episódios mais lamentáveis. Veja, se eu tenho um depósito à conta do juízo, eu não posso transformar em depósito a favor de uma fundação. Uma fundação que faria política, estava assessorada aí pela Transparência Internacional e tal, e que combateria a corrupção. A rigor, era um fundo eleitoral. Em boa hora, à época, a Procuradora-Geral, veja a situação, a Procuradora-Geral, à época, a Raquel Dodge, ela não teve condições de impedir a criação da fundação. Ela teve que ir ao Supremo, processo distribuído ao ministro Alexandre, que inicialmente deu liminar para suspender essa fundação. Mas a juíza Gabriela Hart tinha autorizado a criação dessa fundação. Então, é um fato extremamente grave. É difícil saber aonde que está o erro aqui. Tudo é errado. Tudo, de fato, é exótico nesse contexto. Essa gente tinha virado poder constituinte. Eles tinham esquecido todo o direito. Então, a mim me parece que, a rigor, essas medidas tomadas agora pela Corregedoria são um esforço, uma tentativa de colocar o carro nos trilhos. Simplesmente isso. É fundamental que isso seja usado, seja visto. Aqui também em Brasília nós tivemos a tentativa de criação de uma fundação com o dinheiro
da JBS, da tal operação Greenfield, onde também estava envolvida um braço da FGV, Joaquim Falcão, e a chamada transparência internacional. Quer dizer, havia um projeto de endinheirar todo esse sistema. O Brasil, de fato, é um país bastante singular, porque nós temos uma situação, eu já chamei a atenção para isso, os combatentes de corrupção no Brasil gostam muito de dinheiro. Ministro Gilmar Mendes está conversando conosco no Jornal Gente ao Vivo nessa manhã. Ministro, uma das críticas que se faz ao Supremo de uns tempos para cá, e o senhor acompanha isso e já teve oportunidade até de se manifestar, é do Supremo entrar na esfera legislativa, o Supremo criar ali regras que não estão estabelecidas ou até estão estabelecidas e são modificadas pela interpretação dos ministros. Há agora os olhos voltados para a questão do marco temporal. A Procuradoria-Geral da República, entrou com um pedido aí para cancelar trechos da lei, modificar a lei que foi aprovada pelos verdadeiros representantes do povo no Congresso Nacional. Como que vai ser o desenrolar dessa história no Supremo? O que o senhor vislumbra aí para o desfecho dessa história? Eu até sou relator de uma parte dessas questões sobre o tal marco temporal, que é um tema bastante difícil, porque temos subjacente a todo esse debate uma controvérsia entre índios, agricultores, órgãos da sociedade civil, e nós estamos tentando fazer algum tipo de compatibilização e conciliação. De fato, aqui há um certo ou algum atraso na demarcação de terras indígenas. A Constituição, inclusive, previu prazos para encerrar com a demarcação das terras indígenas. Isso não se fez, infelizmente, por razões que não vamos aqui agora discutir. Por outro lado, aqueles indígenas que têm terras já demarcadas insistem em redefinição ou redemarcação, o que tensiona as relações com a população adjacente. É natural. Veja que esses dias o ministro André chamava a atenção para uma área que foi demarcada no Pico do Jaraguá, com 1 km². A expansão dessa área leva a área indígena sobre a cidade de São Paulo, o que não faz nenhum a esta altura. Então nós temos que ser razoáveis e saber construir uma solução. Nesse sentido, eu acho que até, eu vou dizer entre aspas, há uma atitude de diálogo institucional, de colaboração entre Congresso e Supremo para ponderar os interesses em jogo. Mas eu queria só chamar a atenção para o fato de que o tribunal tem uma competência que a Constituição lhe dá para tratar também, e às vezes isso é mal compreendido, das chamadas omissões legislativas inconstitucionais. O fato de o Congresso não ter regulado e violar uma lei permite que o tribunal, eventualmente, apele ao Congresso ou até faça uma interpretação construtiva. Então, é preciso entender isso em toda a sua complexidade. O tribunal não inventa essas suas decisões a partir de uma fabulação. Isso decorre do texto constitucional. Mas, ministro, o Congresso, eu queria só esclarecer isso antes de fazer uma pergunta seguinte. Eu vou fazer as duas perguntas. O Congresso, a Constituição obriga o Congresso a votar determinadas matérias, inclusive para regulamentar temas, artigos, enfim, outras leis. Obriga isso? Quer dizer, o Congresso tem que obedecer o tempo, digamos assim, dos ministros do Supremo ou o tempo das forças de pressão, de determinados partidos, de movimentos sociais, etc. e tal. E aí, com isso, é por essa razão que se estabelece essa omissão legislativa. O Congresso pode considerar que não é caso, não há amadurecimento suficiente do assunto para ser votado, etc., e não vota. Isso é um tempo que o Poder Legislativo, cabe ao Poder Legislativo avaliar.
quando é que o Poder Legislativo, então, fica obrigado a tratar de temas que o Supremo considera que devem ser priorizados? Essa é uma pergunta. Outra pergunta diz respeito ainda à Lava Jato, porque ainda que tenham sido cometidos todos esses erros que o senhor enumerou aqui pelos coordenadores da Lava Jato, o fato é que a operação apurou muitos crimes de corrupção. Bilhões de reais foram devolvidos aos cofres públicos e também há muitas confissões de pessoas físicas que se confessaram haver roubado dinheiro público. Há também acordos de leniência de empresas que agora começam a serem anulados também, etc. Enquanto se discute esses erros, não seria o caso também de julgar as pessoas que tiveram suas condenações anuladas? Porque, afinal de contas, as condenações que nós tivemos não foram apenas da juíza que ontem foi afastada, nem do ex-juiz Sérgio Moro. As condenações foram de vários tribunais, inclusive no âmbito aqui de Brasília, né, dos tribunais superiores. Por que é que a justiça se ocupa tanto nessa, entre aspas, caçada aos integrantes da Lava Jato e esquece, ou pelo menos não parece priorizar, não parece estar preocupada em julgar aqueles casos, sobretudo os confessos, né, cujas condenações foram anuladas? Cláudio, em relação à primeira pergunta, aqui não se trata de um tempo do Supremo. Muitas vezes é um tempo que decorre da Constituição e em geral, se compreende que o Congresso tem o poder de fazer todas as suas avaliações. Vou lhe dar um exemplo que é bastante conhecido, que é o caso da greve dos servidores públicos. Nós temos a previsão da greve dos servidores públicos na Constituição, na forma da lei. Não obstante, essa lei não veio. E nós sabemos que é muito delicado. No Brasil, isso instaurou uma série de problemas. Passamos a ter greve de professor, greve de médico, de enfermeiro, greve de polícia, que inclusive está proibido, é responsável por uma parte da crise de segurança pública. E não se tinha nenhuma legislação. Por quê? Ao fim e ao cabo, os governos não conseguiam regular, os funcionários não queriam que isso fosse regulado, porque eles tinham o direito de fazer greve a toda e qualquer hora. E quem que teve que fazer a regulamentação? Mandando aplicar a boa e velha lei de greve do serviço privado ao serviço público. Foi o Supremo Tribunal Federal. Então, isto acontece. Ou os déficits, muitas vezes, ocorridos na área da saúde. Também aqui, o tribunal, muitas vezes, a partir de provocações das pessoas que se sentem lesadas no seu direito por falta de uma regulamentação. Então, o que a gente chama aqui, tecnicamente, é um dever constitucional de legislar. O Congresso tem o seu tempo, e isso tem que ser reconhecido, mas não significa que tem todo o tempo do mundo quando há um dever constitucional de legislar. Então, isto significa que o Congresso tem alguma discricionariedade? Certamente tem. Pode dar conformações diferentes? Pode sim, mas não pode ter toda a liberdade do mundo, porque nós estamos sob um Estado constitucional em que não existe soberano. Posso dar um outro exemplo, a questão da Lei de Assistência Social, LOAS. O Congresso conformou a Lei de LOAS, estabeleceu, inclusive, quem poderia ganhar ou não, qual seria os parâmetros em termos de renda mínima, 1/4 do salário mínimo. Mas vinha reclamações a toda hora ao Supremo e o Congresso, então, legislou. São essas hipóteses que eu chamo de dever constitucional de legislar. Em outras hipóteses, como vai conformar o direito penal, como vai conformar relações de direito civil, o Congresso tem muito mais
discricionariedade. Em relação à Lava Jato, aqui nós estamos em meio ainda a um processo, vamos chamar assim, de revisão, porque foram muitos os abusos perpetrados. E aí veio aquela operação, agora chamada Vaza Jato, spoofing, que revelou tudo aquilo que se fazia nos porões, vamos chamar assim, da tal República de Curitiba. Eu fico chocado, vocês todos conhecem a Europa. Eu, desde 79, vou à Suíça, e a Suíça, para mim, até então, tinha o lado imagético de um jardim. É tudo muito arrumado, os quintais, parece que as árvores elas foram todas decotadas e arrumadas. Esses dias eu lia na Operação Spoofing a relação que Dallagnol estabeleceu com um procurador da Suíça, um vice-procurador, alguém que tinha uma autoridade enorme lá. E ele repassou as provas da Odebrecht, tal Maiveb Way e Drauzio, salvo engano. Repassou para o Dallagnol, que foi à Suíça, não sei se Genebra, Zurique, num saco de supermercado. E Dallagnol traz para cá, para Curitiba. Pega um pendrive, coloca no computador e aparece a data. Mas ele precisava da prova que viesse pelo Ministério da Justiça. Então ele passa a usar aquele material e depois espera que chegue essa prova via Ministério da Justiça, de forma regular. E ordena o funcionário que trabalhava no Ministério Público para adulterar os documentos. Veja que ponto essa gente chegou. Se isso tivesse ocorrido numa delegacia do interior do Brasil, a gente diria, poxa, isso é chocante. Mas isso ocorreu numa cooperação internacional com a Suíça. Esse procurador depois veio buscar trabalho no Brasil, prestar serviço para as empresas. Chama-se Stefan. Veja a que ponto nós chegamos. Nós conseguimos ou participamos de um tipo de corrupção que envolve o sacrossanto, entre aspas, sistema jurídico suíço. Veja a que ponto nós chegamos. A ousadia dessa gente. Tanto é que depois eles migram para a política e vão lá fazer política. Então vamos encerrar esse capítulo, vamos tentar entender o que de fato ocorreu. Está se discutindo muito a questão da leniência, se houve coação, se os acordos foram feitos de maneira limpa. O ministro André trabalhou na CGU, na condição de responsável pelos acordos de leniência. E ele disse que certa feita achou que Curitiba poderia ajudá-lo. E foi lá. E perguntou a eles como que eram feitos os cálculos dos acordos. Não sei se foi o Carlos Fernando que respondeu a ele. Nós chutamos um número e eles aceitam ou não. O problema de aceitar ou não é que na ponta tinha alguém que tinha sido preso ou que poderia ser preso. Então, e tudo isso precisa ser olhado. A história da Lava Jato é uma história ainda por ser contada, embora a gente sabe muita coisa, e o que se sabe não é bom. Ministro Gilmar Mendes, estamos conversando ao vivo aqui no Jornal Gente. Ministro, uma pergunta para finalizar aqui o nosso bate-papo, que o nosso tempo é curto, infelizmente, senão a gente ficava conversando mais, é que o Senado deve votar a PEC das drogas nessa terça-feira. E os debates estão acalorados, divergentes. Gostaria de saber rapidamente a opinião do senhor. Eu não vou emitir juízo, obviamente, sobre a PEC que o Senado está a votar. O que me parece, e vocês que acompanham toda a cena internacional sabem que nós precisamos distinguir o usuário, o utente, do traficante. E as nossas cadeias, às vezes,
estão cheias de pessoas que mesclam as duas posições. O que nós estávamos discutindo e estamos discutindo no Supremo Tribunal Federal é esse esforço, no caso da maconha, de separar o usuário do traficante. Seguindo, Cláudio, inclusive, o modelo português que você conhece tão bem, em que se diz que o usuário pode cometer uma infração administrativa, uma infração, inclusive, de nível sanitário, de saúde, mas ele não é um criminoso, portanto, ele não tem registro criminal. Tentar fazer essa separação. E nós sabemos que hoje, quando prendemos alguém com uma quantidade pequena de drogas e colocamos no presídio, ele vira mão de obra dessas organizações criminosas, a que vocês estavam se referindo há pouco, inclusive, que estão operando hoje já fora do crime visível, formal, estão operando lavagens, ônibus, negócios imobiliários e coisas desse tipo, desse jaiz. Então, a mim me parece que nós temos um encontro marcado com essa questão. Decidam o que decidir, nós vamos ter que discutir essa separação e tentar entender esse fenômeno e, de fato, tentar descriminalizar, mas não liberar, mas descriminalizar o uso das drogas para que possamos oferecer, inclusive, tratamento a essas pessoas. Quem vê o que a gente vê ali na Cracolândia sabe que nós temos ali um problema sério de saúde pública e temos tráfico também. Então isso precisa ser distinguido. Ministro, não é uma tarefa do Congresso essa de definir sobre o que é crime, o que não é crime, o que, enfim, o tratamento a ser dado ao usuário, etc? Acho que sim, acho que sim. Agora, isso depois é verificado no judiciário. Por quê? Porque a nossa Constituição estabelece que as leis aprovadas pelo Congresso são submetidas ao Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade. Ministro Gilmar Mendes, mais uma vez conversando conosco aqui no Jornal Gente. Ministro, muito obrigada, hein? Pelo seu tempo, pela sua conversa. É sempre um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, ministro. Obrigado. Obrigada, ministro. Bom dia. Muito obrigada. 8h50.